E eu vou mostrar para vocês hoje como é que faz para criar uma tabela. O código para eu pular linha é o BR, tá? Então, quando eu coloco esse BR, significa o quê? Que eu estou pulando linha, que eu estou dando... É como se eu estivesse dando um Enter no Word. Tranquilo? Vamos lá. Para fazer a tabela, então, eu vou usar a tag table, certo? Então, se eu abrir uma tabela, eu fecho essa tabela. E na tabela, eu tenho que lembrar o seguinte, que eu abro uma linha e dentro dessa linha eu coloco as colunas que eu quero. Então, eu sempre preciso abrir uma linha primeiro e depois que abrir a linha, eu coloco as colunas que eu quero. Na primeira linha, eu vou colocar um cabeçalho. Então, como que é o código para abrir uma linha? É o TR. Abri a linha, fechei a linha. Dentro dessa linha, o que eu vou colocar? Eu vou colocar o TH, tá? Que seria o cabeçalho, H de head. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, produto. Vou fechar esse TH. Vou colocar outro TH de quantidade. Fechei esse TH. Opa, que escrever, né? E aqui outro TH de preço unitário, por exemplo, barra TH. Vou salvar isso. Vamos ver como que ficou isso aqui lá na minha página. Vou dar um F5. Olha aqui, ó. Ó. Criei aqui produto, quantidade, preço unitário, onde ele já está em negrito. Certo? Deixa eu tirar isso aqui. Depois eu ensino vocês a como arrumar os acentos e os caracteres especiais. Então, galera, cabeçalho aqui, certo? Ah, professora, mas eu olho aqui, ó, e eu não consigo, né? Eu não consigo ver a separação de tabela. Não fica tão claro, fica meio difícil de enxergar isso. Não tem problema, vamos voltar aqui, ó. No table, eu vou colocar um parâmetro para indicar que eu preciso de uma borda para conseguir enxergar a tabela bonitinha. Qual que é esse parâmetro? Border, certo? E vou colocar aqui o tamanho da minha borda, vou colocar como 1, vou salvar, volto lá no meu navegador, um F5 e olha só, a gente já consegue enxergar a bordinha da tabela. Fácil, tranquilo? Agora a gente vai começar a preencher essa tabela. Como é que a gente vai preencher essa tabela? Gente, presta bastante atenção no que eu vou falar. Se eu coloquei 3 colunas aqui, na próxima linha eu preciso ter 3 colunas, senão a minha tabela vai ficar estranha, tá? Tem como eu mesclar uma coluna com outra, ou mesclar uma linha com a outra, que nem a gente faz no Excel? Tem, mas eu não vou mostrar isso nessa aula, eu vou mostrar isso na próxima aula, porque essa aula eu quero que vocês tenham familiaridade, que vocês façam uma tabelinha para vocês. Então, próxima linha, quantas colunas eu preciso ter na próxima linha? Se eu coloquei 3 ali no cabeçalho, eu vou colocar 3 colunas aqui também. Qual que é o de coluna, né? Se o de cabeçalho é TH, então o código de coluna vai ser TD, certo? Produto, vou colocar o nome do produto. Então, eu tenho que seguir aqui, ó. São 3 colunas, então eu vou colocar 3 TDs aqui. Barra TD e o outro barra TD. E aqui eu vou ver qual que é a ordem né, das informações. Primeiro o nome do produto, depois a quantidade, depois o preço unitário. Então, aqui vai vir o quê? Primeiro o nome do produto, vou colocar aqui, por exemplo, detergente.
Quantidade, depois da quantidade, vou colocar aqui 12. E depois o preço unitário. Então, aqui vem o quê? O preço unitário, que eu vou colocar, por exemplo, R$ 2,59. É um detergente caro. Vou dar um Ctrl S, vou salvar isso aqui, volto aqui para o meu navegador, vou dar um FX para vocês verem aqui, ó. Então, colocou aqui um produto, a quantidade e o preço. O que acontece se, por exemplo, eu não colocar o mesmo número de colunas? Deixa eu mostrar para vocês. Eu vou colocar aqui, ó, TD amaciante barra TD, certo? Nessa linha, na segunda linha aberta, eu estou colocando apenas uma coluna. O que vai acontecer, ó? Vou dar um F5 aqui, ó. Tá vendo que fica estranho aqui, que fica meio faltando informação aqui? Então, é isso que vai acontecer. Se por acaso no código de vocês acontecer isso, vocês sabem que está faltando uma coluna. Beleza? E se eu colocar coluna mais? Vou colocar aqui, ó, coluna mais para vocês verem. Coloquei 4 colunas, ó. Perceberam, ó? 4 colunas. E eu só tenho, na verdade, 3. Vou dar um F5 aqui, ó. Então, ó, percebam que tá faltando informação aqui em cima. E percebam que, ó, eu fui colocando coluna aqui também, ó. Tudo escrito amaciante, amaciante, amaciante. Quando eu atualizo, ó, em quantidade tá escrito amaciante, em preço unitário tá escrito amaciante. Como que eu corrijo isso? Eu vou ver, ó, segunda coluna é quantidade. Então, ó, primeira coluna dessa linha, segunda coluna dessa linha, quantidade, eu vou colocar, então, aqui, por exemplo, a quantidade que é. Vou salvar. Opa, já atualizou. E o preço aqui, ó, amaciante também? Não. Qual que é a coluna do preço? Ah, é a terceira. Então, eu venho aqui, 1, 2, 3, tirar, vou colocar aqui o preço desse amaciante aqui. Vou dar um F5 e aí ele já colocou o preço. Tranquilo? E aí, você gostou da aula de hoje? Se gostou, deixa o seu comentário. Se tiver alguma dúvida ou quiser ver algum tema em específico, deixa o seu comentário abaixo